A pressão alta é uma doença que se abate em grande intensidade sobre a população brasileira? Com certeza, Boris. Nós temos em torno de 25% da população brasileira adulta que tem hipertensão. Isso está dentro dos níveis mundiais? Isso está. Habitualmente a população ocidental tem em torno de 25% a 30%. Isso significa que nós temos aí cerca de 30 milhões de pessoas com pressão alta. Quer dizer que os orientais têm menos? Algumas cidades têm mais, né? Por causa do consumo elevado de sal. O sal leva muito a pressão alta e em alguns lugares a prevalência é muito mais alta. O senhor recomendaria que as pessoas não comessem sal ou reduzissem o sal? Não se recomenda que se coma sem sal, né? Porque talvez isso tenha consequências, a gente não sabe exatamente como é que é. O importante é não exagerar no sal. Quando eu digo não exagerar no sal, isso significa que a pessoa não deve adicionar sal à comida pronta, isso é a primeira coisa, e deve dar preferência a alimentos que contenham pouco sal. Hipertensão atinge mais homens ou mulheres? Atinge mais homens até a quarta, quinta década. Depois da menopausa, mais as mulheres. Mas a diferença é relativamente pequena. E as idades? Tem criança hipertensa? Tem criança hipertensa, é menos frequente do que nos adultos, mas tem hipertensão. Geralmente tem uma causa que não é a causa só genética. E nos adultos, a prevalência de pressão alta aumenta com a idade. De tal modo que acima dos 50 anos, 50% das pessoas têm pressão alta. E estresse? Quer dizer, trabalho, agitação, nervosismo, a encheção do dia a dia, a rotina, quase todos nós somos vítimas disso. Verdade. Como enfrentar isso dentro do estresse? Na realidade a gente fala muito dessa pressão da vida cotidiana, etc. Isso se confunde um pouco com estresse e tal. Correr para lá e para cá não dá estresse. Tem gente que chama isso de estresse, né? Na verdade, estresse é um outro estado. O estresse é quando a pessoa é contrariada, cronicamente, etc. Aquela história do chefe, que é o grande exemplo. Então isso realmente é estresse. O chefe que esmaga? Chefe que esmaga e tal. Agora, o estresse não leva à pressão alta. Mesmo nos animais, os modelos de hipertensão ligados ao estresse, eles não se mantêm. Quer dizer, durante um certo período pode haver elevação de pressão. Então o que é estresse para uma pessoa? Muitas vezes a filha vai casar. Bom, então a mãe fica estressada, a pressão até sobe. Estou reformando uma casa, perdeu um ente querido. Muitas vezes a morte de uma pessoa na família ocasiona uma elevação temporária da pressão. Mas ele não é uma causa de hipertensão. Quer dizer, pode ter pressão alta num determinado momento, a hipertensão é uma enfermidade, é uma doença. É uma doença onde, quando você mede a pressão e a pessoa está em repouso, a pressão é alta. E isso lesa os vasos. Lesando os vasos, você pode ter derrame, infarto e paralisação dos rins. Professor Mion, eu vou fazer o intervalo. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, deixar no ar e que o senhor respondesse depois do intervalo. Essas lesões são reversíveis? O senhor responde logo depois do intervalo comercial e quando nós voltaremos com o médico nefrologista Décio Mion. Até já. Voltamos com o Passando a Limpo, entrevistando o médico nefrologista Décio Mion, especialista em hipertensão, que é alta pressão, popularmente conhecida como alta pressão. Tínhamos deixado no ar uma questão da reversibilidade, quer dizer, a pessoa pega em tempo, mas já tem algum dano causado. Isso é reversível? Isso é reversível, lógico que depende do estágio, não é? Mas hoje nós temos tratamentos que podem reverter essas lesões. Os tratamentos mais antigos, por exemplo, com beta-bloqueadores, não revertiam adequadamente. Mas as drogas mais modernas, os inibidores da enzima de conversão, antagonistas do receptor de angiotensina, são drogas que revertem as lesões ocasionadas. Quer dizer, há vários tipos de drogas para hipertensão. Exatamente. Na verdade, é para manter o controle, né? Isso. Existem vários tipos, cada uma delas tem um mecanismo diferente de ação, não é? Então, o exemplo que eu dei de fechar os vasos, você tem várias maneiras de fazer com que eles se abram e a pressão abaixe, não é? Qual o índice de mortalidade provocado por pressão alta? Veja, a pressão alta, quer dizer, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil. Cerca de 30% das mortes são ocasionadas por doenças cardiovasculares. Derrame, infarto. E a hipertensão é causa dessas principais causas. Quer dizer, então ela está por baixo disso tudo.